o período de Tele Santana também, mas é cíclico, vira e mexe a gente desanda, fica tudo uma bagunça, e a seleção hoje é reflexo dos desmandos, descasos do nosso futebol. O Carlos Caldeira, de Itupava do Norte, te pergunta ao homem do futebol. Por que o Luxemburgo não teve a hombridade de se demitir antes que os outros o fizessem? O cara é um tremendo mau caráter mesmo. E aí ele vem, assim, evitaria esse conjunto de fiascos, e se fosse um japonês, o cara se mataria lá mesmo em si. Não precisa ser um exagero desse. Mas olha, o cara é extremista. Olha, a primeira coisa, é interessante, nós já falamos isso também. Quando começaram a surgir as denúncias contra o ex-treinador da seleção, eu ouvi gente boa, gente isenta, dizer assim, isso é coisa da Globo, porque ele brigou com a Globo, quer dizer, sempre aquela coisa de poder... Só que não, aí depois vem, aí depois a Folha vem, aí depois o Dia aparece também com matéria, aí a Veja agora parece que jogou aí aquela pá de cal na edição que está saindo neste final de semana, quer dizer, era muita coisa, era muito simplório, muito simplista dizer que uma rede de televisão ou um grupo de comunicações é que quer derrubar um treinador. Não, ele deu pano para manga demais para isso daí. Agora, por que o Luxemburgo não saiu? Não saiu porque tem ministro que não sai, tem presidente que não sai. Quer dizer, nós somos um país em que não há essa cultura da decência, ou pelo menos a partir do momento em que foi revelado algo de podre num personagem público, ele ter a decência de dizer assim, bom, realmente, olha, eu vou sair fora para que fique aberto espaço para investigação. Então, no caso do treinador de futebol, reflete isso. Quantos ministros não tentaram ficar no cargo e ficaram, enfim, presidentes... E não acontece nada. Não é nada diferente do que em outros setores, muito mais importantes até do que o futebol, na nossa vida pública. Não precisaria também fazer nenhum araquiri, mas olha, há um detalhe. O Luxemburgo ele pode ficar um pouquinho fora, mas volta, é aquele tipo da queda para cima. Daqui a pouco ele está num clube, havia negociação do Corinthians para voltar. O torcedor corintiano dizendo, não, é bom que volte mesmo. Daqui a um tempo ele vai estar de novo por cima e a gente também tem essa tendência a esquecer, a endeusar de novo e a criar novamente ídolos aí de pés de barro. E mais regasta, mais vale. A medalha se foi. E a medalha se dane. E a medalha que se dane. E as nossas meninas? Aí é outra confusão também, não é? Esperavam no máximo um terceiro lugar. Isso disse antes, e como também disse o Adalto, quer dizer, não é que pelos resultados que estão ocorrendo, você vai falar, vai surpreender, vai chegar. Não. Um futebol brasileiro feminino era para no terceiro lugar, ficou em quarto, repetiu a colocação de Atlanta, mas interessante que contra os Estados Unidos na semifinal e contra a Alemanha foram duas partidas muito boas da seleção feminina. Mas é um grupo pequeno, o futebol feminino não tem quantidade, e a qualidade é restrita, mas restrita a um grupo ainda muito pequeno. Havia tensão entre as jogadoras, houve denúncias lá já, dissensão em relação ao comportamento de integrantes da comissão técnica, e certamente se a gente apertar agora o pessoal sai mais alguma coisa no retorno do grupo. E o que a gente tira de lição do futebol feminino é que há possibilidade de crescer, há potencial, há qualidade, mas também esse então é mais abandonado, acho que é um dos esportes mais largados que tem. Então, várias dessas meninas voltam agora, ficam sem emprego, porque são poucos os clubes que mantêm o futebol. Inclusive essa é uma das grandes preocupações, né? Vamos voltar e aí não vamos ter o que fazer na vida. Algumas queriam, pode até ir jogar nos Estados Unidos, mas aqui mesmo não fica. O futebol feminino a gente só vai voltar a falar quando tiver uma competição maior, um Pan-Americano, ou Mundial, ou uma Olimpíada. Fora isso, a gente vai esquecer completamente e elas vão ficar largadas. Antônio Cláudio de Niterói, a arrogância e o despreparo da seleção americana de basquete masculino não é semelhante à seleção brasileira de futebol masculino? Quase. Mas ganharam, né? Quase. Quase semelhantes, só que os caras lá são mais profissionais, né? Eles pegaram o jogo e ganharam o jogo, meio na marra, mas conseguiram ganhar. Eles mostraram alguma superioridade individual em relação aos outros adversários. Eu queria colocar uma coisa aqui, que eu coloquei num dos programas que eu participei durante a Olimpíada. Foi justamente quando nós perdemos a Austrália no basquete feminino e perdemos no iatismo, naquele lance de estratégia do cara da Inglaterra que ficou segurando o nosso iatismo, não deixou ele correr. Quer dizer, ele perdeu ali, ficou para trás. Antero, será que não falta estratégia ao esporte brasileiro? O basquete, por exemplo, entrou contra a Austrália e tomou 11-0 nos 2 primeiros minutos do jogo. A Austrália entrou arrasando o quarteirão em cima do Brasil. Quando você, à distância, você começa a imaginar que a Austrália ia ter que fazer isso. Porque está jogando em casa, se você começa mal em casa, a torcida começa a virar contra. Não que ela torça contra, mas o silêncio da torcida começa a incomodar a você.
Então o que o cara fez? Vamos partir em cima do Brasil para não dar tempo do Brasil respirar. E o Brasil não estava preparado para isso. Tem que estar preparado. Não é que o cara fala, pô, a maioria, você pode ver entrevista, eu fui surpreendido porque o cara estava no dia dele. O vôlei aconteceu isso, né? O vôlei de praia. Nós somos surpreendidos, os caras jogaram mais do que devia. Você não acha que essa falta de estratégia do esporte brasileiro em geral pesou muito nessa Olimpíada? Talvez se a gente tivesse alguma estratégia melhor, a gente fosse um pouco mais frio na preparação de um jogo para o outro, ou de uma regata para outra, ou do vôlei para o outro, ou até mesmo na natação, Ricardo, não sei se você pode responder. E o Adalto falou muito bem do revezamento, houve uma estratégia. Quem não sabe passar bastão fica em último, quem passa bem sai em primeiro, quem faz a curva melhor corre na curva, quem da reta é melhor corre na reta. Tá aí uma medalha de prata. Eu queria soltar isso também. Eu falo rapidinho aqui, passo a bola depois. Concordo com você. Eu acho que desculpa, falando nessa pergunta aí, o basquetebol norte-americano não é que ele evoluiu, não. Ele não teve estratégia. Ele foi lá para o que eu chamo de spy pinch na brincadeira que eu faço em jogo. Ele foi lá para pegar a bola e jogar para cima e correr atrás, porque ia passar por cima de todo mundo. Então eles não tiveram estratégia, eles pagaram o mico, passaram uma vergonha. Que a qualidade técnica ainda é muito superior. E cobre erros, né? E no nosso caso, então, ficando só aqui no futebol, para não abrir demais o leque, passando para eles, faltou também. Faltou, no nosso caso foi muito claro isso. Nós víamos com muita boa vontade a seleção olímpica, com simpatia. Só para dizer que é contra, né? Mas isso também não basta, muita vontade, simpatia. A gente viu também no hipismo, no atletismo, em tudo a gente vê, né? Mas o que faltou na seleção, isso ficou muito claro, foi o preparo. E aí a estratégia significa também a preparação psicológica, quando nós falamos dos jogadores, que acabaram sendo envolvidos, querendo ou não, no que acontecia fora do campo com o seu comandante, com a figura principal que era o treinador. E isso já foi um erro de estratégia, quer dizer, o treinador teria, talvez ele pudesse ter se poupado, deixava lá o Candinho tocar a Olimpíada, só que ele falou, bom, essa é a minha última cartada, eu tenho que conquistar o ouro, porque disso depende o meu trabalho. Só que acabou influenciando, aí já foi o primeiro erro de estratégia. Depois da estratégia de campo mesmo, nós vimos em várias partidas erros de escalação, de mudanças, que acabaram resultando na derrota. E até naquela história da linha burra, que os jogadores também ou tensos, ou o treinador também não percebendo a tática de Camarões de avançar e deixar jogadores em impedimento. Se a seleção estivesse com a cabeça no lugar, estivesse mais bem treinada, estivesse mais serena, até superaria esse tipo de marcação com relativa facilidade. Não foi o que aconteceu. É uma coisa um pouco antiga, né? Em 78 o Guarani foi campeão brasileiro, você deve se lembrar, matando a linha burra de investimento do Inter, Internacional em Porto Alegre. O Vasco também. O Vasco com o Zenon passando a bola para ele mesmo e fazendo gol quase de bola. Eu vou ter que encerrar esse bloco deixando no ar uma pergunta, e é a nossa próxima resposta do próximo bloco: se o brasileiro tem espírito olímpico ou não. Se tem garra, se tem alma, ou se tem técnica, se falta técnica, enfim, aonde é que está esse espírito olímpico? Você pode participar do programa através do nosso fax 3677-7791 e através do nosso e-mail espn-brasil@uol.com.br. Daqui a pouquinho a gente está voltando.